quê? Tô estudando. Não, tá bom. Bom, então agora vai. Eu te perguntei, Dalmiro, porque eu tava Agora estudando pra você sim. me Bom, todo mundo tá vendo aí o módulo 3? Aham. 3. É, Aham. Aham. na tela, né? Eu tô falando na tela. Sim. Sim. Tá. Bom, então eu primeiro vou falar para vocês qual é a ideia. A ideia é toda aula a gente ter esse momento. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, né? Que é o tempo máximo aí, eu acho que do Zoom é 40 minutos, mas a gente ter sempre esse momento para tirar dúvida, para falar sobre o módulo um pouquinho. Então, assim, essa aula agora, a gente vai falar sobre a aula passada, né, que eu pedi para resolver 3 questões, e a aula de hoje. Bom, na aula passada a gente tinha o quê? A gente tinha essa imagem aqui. Aí você vê uma imagem, né, onde tem um rio de lama aí passando, um tsunami de lama, que chega no mar. Aí ele fala que, na primeira, conhecendo o relevo da região, graças às imagens de satélite, seria possível prever o percurso da tsunami? Aí ele pergunta, Cala a né? boca, Dalmiro! Sérgio, rapidinho. A Maria Clara tá pedindo pra você deixar ela entrar. Ué, eu não recebi aqui, não chegou a mensagem dela, não. Deixa eu ver como é que eu vou achar aqui. Foi pra onde? Ele chegou agora. É a Cacá? Está com outro nome. Deixa eu ver aqui. É a Cacá. Ah, tá. Maria Clara? Deixa eu lá responder. O Bernardo chegou. Agora chegou. Cheguei. Beleza. Tá, o que aconteceu? Ficou com dificuldade no quê? Que de repente eu possa melhorar para a próxima. Não, porque aqui em casa tem internet. Eu tô no 4G só. Ah, te entendo. Não sei como é que é isso. Eu também tô com. Eu tô aqui em José Gonçalves. Aqui não pega sinal, né? De telefone. Você se E, mudou, tio? e da internet também aqui onde eu tô fica meio difícil. Mas. Se mudou Quê? da casa onde você tá morando? É, tô na casa da namorada. Bom, então vamos lá. Eu estava falando sobre essas 3 questões, né? A primeira questão aqui, ele fala sobre a possibilidade de prever o percurso na tsunami de lama, o que seria algo possível. Tipo, pela imagem fica meio difícil, mas seria algo possível, já que você conhece aí as alturas, né? Qual é o terreno mais baixo, qual é o terreno mais alto. Não é algo 100% preciso, mas daria. O segundo, o sistema de detecção e comunicação poderia ter sido mais eficiente, claro, porque geralmente, quando você tem uma catástrofe aí da natureza, são acionados vários alarmes, vários sinais para as pessoas terem tempo de escapar, de fugir, de se proteger. Só que, como não era esperado uma catástrofe dessa, não tinha, né, esse tipo de recurso aí bem feito, bem arquitetado. Então, por isso que pegou todo mundo de surpresa. Bom, aí a terceira e última pergunta, que é a mais importante, de que maneira é possível diagnosticar os danos à saúde das pessoas e do rio em razão da lama tóxica? Então, você tem aí diversos estudos, né, de água, de solo, também medicinais para fazer esse tipo de exame, para diagnosticar esse dano. Aí eu vi que várias pessoas responderam no fórum. A aula de hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim. Beleza. Aham. Sim. Aí na aula de hoje, a ideia era falar sobre essa parte de tecnologia para o bem-estar. O início, ele já deixa claro um pouco sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre a radiação eletromagnética. Essa parte de radiação eletromagnética está querendo dizer os raios luminosos aí, né? De certa parte, os raios luminosos que vêm do Sol, por exemplo. A radiação que vem do Sol. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tinha gente querendo entrar aqui, ó. Acho que já foi. Só um minutinho, deixa eu ver se eles... Acho que foi. Galera, chegaram aí? Sim. Bom, acho que o pessoal chegou, né? Então, aí chegou, conseguiu. Bom, então, aí você tem aí no tema 1, essa parte de tecnologia para o bem-estar, ele fala da radiação, que para tornar o planeta habitável, ele fala também sobre as consequências, né, de você se expor aí aos raios luminosos, raios solares, raios X, ele vai falar um pouco sobre isso tudo. Então, no início, ele fala sobre a interação da onda. Peraí. Ele fala da interação aí, ó. Isso aqui. Ele fala sobre a interação entre onda e matéria. Isso aqui é algo novo para a gente, porque no bimestre passado, a gente comentou que a luz, o raio luminoso, era uma onda eletromagnética, certo? Que é uma onda que se movimenta no vácuo. Vocês lembram disso? Sim. Mais ou menos. O que ficou faltando falar sobre? O que ficou faltando falar sobre, que agora ele vem falar nesse bimestre, é que a onda também pode ser considerada uma partícula. Tá? Imagina assim, por exemplo, a onda ser considerada, vou dar um exemplo aqui meio grotesco, uma pedra. Tá? Que você pode tacar em alguma coisa, que ela pode colidir com algo. Antes a gente não podia ver assim, mas agora a gente já fala um pouco sobre isso. A gente fala que essa luz ela pode ser uma partícula. Essa partícula ela tem um nome, o nome dela é fóton. Há uma partícula que ela não tem massa, mas ela carrega bastante energia. E alguém tem noção assim, qual é a vantagem ou o problema de se ter de considerar a luz uma partícula? Alguém... Não faço ideia. Oi? Não faço ideia. Pensa assim, ó, se você pode considerar a luz uma partícula, no caso um fóton, essa luz ela pode então colidir com alguma coisa, concorda? Certo. Então você pode, se você tem uma partícula, você pode colidir com algo. Esse algo que ela colide tem que ser algo pequeno, né, para ela gerar alguma Bater de frente. interferência. O que seria algo pequeno em um átomo? Assim, num átomo, numa molécula? Eu não sei. Bom, lá em química, provavelmente vocês estudaram próton, nêutron e elétron. Chegaram a ver isso? Aham. Então, o elétron é o menor, não é? É o que orbita ali em volta do núcleo, não é? É. O que o fóton faz? O fóton, ele colide com esse elétron. Ele bate nesse elétron. Então, o que acontece? Dependendo da força que ele bate nesse elétron,
ele arranca esse elétron da molécula, ou arranca do átomo, tá? Então, a importância aí desse efeito, né, do fóton, é a oportunidade que ele tem de colidir com uma matéria, que no nosso caso aí é o elétron, e conseguir movimentá-la, energizar ele. Tá bom? Aí ela vem dessa parte. Deixa eu ver se eu não passei demais aqui. Não, aí tem a imagem, né, de um escorpião, um infravermelho, uma radiação. Bom, então aqui, ó. Aí ele vai falar sobre a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é aquela que a gente tem que se proteger do sol, né, dos raios solares. Aí o que você usa para se proteger? Assim, pensando o que você pensa quando você tem que se proteger de uma radiação ultravioleta. O que você... Protetor? Protetor solar, né? Uhum. Tem noção, assim, mais ou menos, como você acha que funciona o protetor solar? Não. Ah, ele protege contra os raios. Isso. É. Pensa assim, ó. Qual é a diferença de você ir para um dia ensolarado com uma camisa branca e uma camisa preta? Qual é a diferença? A preta vai absorver mais calor. Boa. A preta vai absorver mais calor, aí você sente mais calor do que a branca, não é? Aham. Então, o que protegeria você de raios ultravioletas seria você repelir os raios ultravioletas, não é? Ou bloquear, no caso, a entrada deles na sua pele, certo? Uhum. Então, quando você passa um protetor, você basicamente faz isso. Você passa uma camada, né, que é aquele protetor, para ele repelir os raios ultravioletas ou bloquear a entrada deles na sua pele. É. Bom? Uhum. Aí ele diz também um pouquinho sobre radiação ultravioleta com outras finalidades. Por exemplo, você poder limpar superfícies, limpar fluidos com essa radiação. Por exemplo, você joga essa radiação na água, no ar, e ela mata micro-organismos, mata bactérias, tá? Destrói essas moléculas malignas aí. Ó, tem uma parte aqui, ó, que ela serve para higienizar instrumentos. Aí, tem gente querendo entrar. Serve para higienizar instrumentos, ela serve para diversas coisas. Aí você tem também aqui uma parte dela, ó, que vai falar sobre radioterapia. Alguém sabe o que é uma radioterapia? Para que serve? Não. Então, nessa Não. parte aí do livro, ele fala sobre a radioterapia como uma ferramenta para matar células de tumores, né? Células malignas aí que fazem mal ao seu corpo. Então, a radioterapia ela serve como? Você emite ondas de radiação nas moléculas malignas do câncer e destrói essas moléculas. E aí, como são radiações que você pode, como que eu posso falar assim, atingir somente algumas moléculas, você tem um nível de precisão muito alto. Isso é muito importante hoje em dia para destruir as moléculas e não ter que, vamos supor, fazer um corte enorme no seu corpo e ter que retirar um pedaço. Isso é um avanço científico, né? Bem importante. Está dando para ouvir? Sim. Beleza. Sim. Ótimo. Tá, a gente está finalizando. A aula de hoje, a gente falou um pouquinho só. Aí tem a parte do laser agora. Uhum. Todo mundo aqui já mexeu com laser vermelho, ou com verde, ou com... O azul eu não sei se
O azul não é de fácil acesso, né? O azul é mais para aparelho eletrônico, tipo aquele Blu-ray que eles agora utilizam, mas em forma de laser eu não sei se é de fácil acesso. Aliás, eu acho que eu nunca mexi num laser azul. Alguém já teve essa oportunidade? Laser azul? Não, não É, sei. laser azul. Não. Acho que nem pode Não. vender. Acho que o máximo é o verde, correto? O máximo é o verde. Vocês conseguem, assim, só de lembrança, ver a diferença mais ou menos do laser vermelho e o verde? Qual era a diferença? Sem ser a cor, né? Lógico. O laser verde, ele tem um alcance muito maior do que o vermelho. E ele também tem uma vantagem, ele é muito mais energético que o vermelho, então ele é muito mais forte. Procura. Ele é muito mais forte. Aí o que acontece? Por isso que quando você tem que evitar que apontar o laser para o olho de alguém. Quando você aponta o laser para o olho de alguém, pode danificar a córnea. Esses lasers carregam uma radiação, raios luminosos muito intensos. Tá? Então tem que tomar cuidado sempre com o olho. Aí ele diz aqui uma função do laser que eu não sei se vocês já viram na internet, vocês já viram em algum programa, ele funcionando como se fosse um bisturi, ele cortando as coisas. Esse laser, Procura. ele pode fazer operações, né? Ele pode fazer operação de catarata, miopia, porque o que ele faz? Ele corta a célula, a região, né, onde você quer aí, e ele ainda cauteriza essa região para evitar sangramento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já assistem série? Sim. Vocês já viram aquelas séries, tipo... Geralmente isso acontece mais em série antiga, tipo Game of Thrones, assim, na época medieval, sabe? Onde a pessoa tem que perder uma perna, um membro. Aí o cara vai, corta, e aí esquenta a espada e coloca a espada quente no machucado da pessoa. Não sei se vocês já viram isso, mas isso era muito utilizado antigamente para cauterizar o ferimento e não deixar entrar bactéria, também não inflamar. Hoje em dia a gente não usa esse método porque tem laser, claro, e também porque tem remédios, né? A gente tem antibiótico hoje em dia. Antigamente não tinha antibiótico. O antibiótico foi recém-descoberto, acho que deve ter o quê? Uns 100 anos no máximo, tem isso, acho que talvez uns 60, foi a penicilina. E antes não tinha isso. Então qualquer corte que você tivesse na pele e inflamasse, a pessoa morria. Pegava febre e morria. Então o que eles faziam? Cortou, começou a inflamar, tem que cortar fora o membro. Aí cortava fora o membro, às vezes perdia um braço por causa de um corte. Aí tinha que cauterizar com esse fogo. Bom, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre o micro-ondas. Alguém sabe a função do micro-ondas? Claro que assim, é esquentar o alimento, mas como que ele funciona? Alguém sabe dizer como seria isso? Fica quieta, mãe. Com micro-ondas. O que o micro-ondas faz para esquentar o alimento? Eu tenho uma pequena ideia. Pensa comigo. Agita a célula, a energia do arroz. Eu lembro que tu explicou isso aí. Do arroz não, da água, né? Da água, é isso aí. Isso. Ele faz o seguinte, o micro-ondas emite radiação em micro-ondas para fazer o quê? Vibrar as moléculas de água. Tô chegando, Arthur. Aí essa vibração na molécula de água faz com que aumente a temperatura do corpo. Tá brincando? Você tem que tomar muito cuidado com o micro-ondas, por quê? Alguém já viu algum acidente causado por água quente no micro-ondas? Algum vídeo sobre isso? Não. Eu já vi um que explodiu.
Isso. O que acontece ali? O micro-ondas, ele emite as micro-ondas na água, e essa água ela vai aquecendo e ela passa de 100 graus. Ela, em alguns casos, lógico, ela passa de 100 graus e só que ela continua no estado líquido, mas não era para ela estar no estado líquido, era para ela estar no estado gasoso. Mas ela continua no estado líquido. Aí a pessoa que deixou por vários minutos essa água dentro do micro-ondas vai e pega essa água com a mão, com alguma superfície mais fria do que a água está. Isso dá um choque térmico nessa água. Aí o que acontece? A água entende que ela não deveria estar no estado líquido. Então ela automaticamente tenta virar o quê? Um gás. Então, quando ela tenta virar um gás, o que acontece então? Ela dá aquela sensação de explosão, né? Voa água para tudo quanto é lado. E aí várias pessoas já se queimaram com isso. Acho que tem uma na internet, se procurar, é com leite. Que a mulher pega o copo de leite no micro-ondas, que ela esquentou, do café. Quando ela segura, o leite voa para tudo quanto é lado, vai até no teto, queima a coitada, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando bota algo líquido no micro-ondas. De repente esperar esfriar um pouquinho, tem que sempre evitar botar o rosto em frente, né? Ficar olhando essas coisas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o micro-ondas. Bom, pessoal, Essa foi a aula de hoje, né? isso. Na aula que vem eu também vou fazer uma aula de vídeo, né? Eu vou começar a fazer, mesmo que seja um pouquinho menor, porque a matéria também a gente tem que ir aos poucos, né? Só que a ideia é vocês irem tirando dúvida comigo também. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Da aula de hoje não, mas de Não. uma aula antiga, sim. O quê? Da aula de hoje não, mas de uma aula antiga, sim. Qual? Qual que seria? A de ondas? Não, é porque, tipo assim, por exemplo, o vermelho, ele só reflete o vermelho, e só. Mas, sei lá, como é que funciona o do verde? Tinha isso nessa recuperação paralela e aí eu fiquei meio em dúvida. Entendi. Olha só. O vermelho só vai refletir o vermelho. O verde, só o verde, o azul, só o azul. Então, toda vez que você ilumina um corpo vermelho com uma luz azul, ele fica preto, porque ele não reflete o azul, ele absorve. Tá bom. Tá? Entendeu o que eu quis dizer? Mas e todas as cores são assim, tirando o branco e o preto? Todas refletem só ela mesma e absorvem as outras? Tipo isso? É porque, assim, se não for uma cor primária, por exemplo, for um marrom, entendeu? Ela vai refletir uma frequência onde vai refletir diversas cores ao mesmo tempo. É uma coisa mais complexa. Mas se for algo, por exemplo, vermelho, azul, amarelo, anil, né? As cores do arco-íris, não. Aí você reflete exatamente essa cor. Só reflete ela. Ok. Tá? E o Beleza. preto não reflete nenhuma, por isso que ele é preto, e o branco reflete todas. Então, por exemplo, se você apontar para ele um amarelo, vai ficar amarelo. Se apontar um verde, vai ficar verde. E aí por diante. Tá bom? Beleza. Bom, então a aula é isso. A aula que vem a gente continua, a gente tira mais dúvidas. Vocês assistam aí a videoaula. Ok. Tá? E aí, qualquer dúvida, a aula que vem a gente tira aí. Ou então você. Foi gravada essa aula? Quer? Foi gravado? Eu tenho tentado gravar, sim, mas eu sei que alguns colegas meus também da escola têm tido alguns problemas, porque às vezes eu acho que no iPad não salva. Aí eu, por exemplo, hoje eu fiz no computador, espero que tenha salvo. Ah, ok. Tá? Mas o que tem aqui, o que tem na aula de hoje, tem na videoaula também. Ok. A única diferença é que na videoaula não tem essa comunicação que a gente está tendo aqui. Mas Uhum.
Mas a matéria é a mesma. Tá bom? Aham. Tá bom. Então tá. Então Valeu. tchau, fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tamo junto. Tchau, tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau.